Imagina que você é uma criança no Japão dos anos 2000 e enquanto você assiste TV, esse programa em específico começa. Uma animação um pouco estranha. E nesse episódio em específico, você vê um palhaço brincando de engolir facas com o seu amigo. De repente, ele inventa de engolir uma espada gigante e sem querer, ele acaba se empalando. Seu amigo desesperado tenta tirar a espada, mas acaba piorando a situação. Por fim, ele tem uma ideia de amarrar a espada junto a um caminhão pra, de alguma forma, tentar tirar isso do corpo do palhaço. E bem, é essa cena que você recebe. De uma animação estranha, com personagens que sequer têm uma fala, músicas limitadas e problemas de violência extremos, é feito Pop the Performer. Os anos 2000, repleto de animações duvidosas e muitas vezes mais complexas do que deveriam ser. Um dos auges da liberdade em questão de emissoras de TV. Bem, não preciso dizer que diversas coisas que moldaram a cultura que a gente tem hoje foram criadas nessa época. E é óbvio que no Japão, essa liberdade também causava produtos um pouco estranhos. E essa animação em específico começa quando a Kids Station libera um espaço de 5 minutos da sua programação para um cara chamado Ryuji Masuda apresentar o seu projeto. Na realidade, que quando a Kids Station chegou pro Ryuji, ela acabou comentando que tinha liberado na sua programação 5 minutos para uma animação curta, um espaço para uma animação sketch, como por exemplo Spy vs Spy. E foi aí que foi falado para ele que eles queriam uma animação 3D. E isso é muito importante, porque aqui ela não especificou pro Ryuji que ela queria uma animação 3D para um público infantil. Ela só disse a primeira parte da frase. Isso aqui é essencial para poder entender da onde vem essa liberdade e estilo do humor de Pop the Performer, que foi ao ar no dia 3/1/2000 e que ao todo contou com 39 episódios, sendo dividido em 3 temporadas, um episódio banido e um episódio especial. E indo direto ao assunto, eu sei que a animação dele é muito estranha, até mesmo pra época, mas além de Pop entrar junto com as primeiras animações 3D dos anos 2000, ele não foi feito com o tempo e dinheiro necessário. Na verdade, que foi prometido um valor de 100 mil ienes por mês para a produção dos episódios, o que hoje em dia seria 4 mil reais. Um valor muito baixo para a produção de uma animação, ainda mais para algo que está sendo feito por uma equipe. No caso, aqui foram só 3 pessoas que fizeram o projeto inteiro, sendo elas Ryuji Masuda, que não sabia nada de animação 3D na época. Ele simplesmente decidiu que queria fazer uma animação 3D e fez. Ele também chamou a esposa dele, Yakaku Masuda, para também dirigir e também fazer a parte prática do projeto. E no final, quem ficou encarregado pela trilha sonora foi Osamu Tezuka. E essas 3 pessoas, com 2 começando na animação 3D, tiveram 3 meses para produzir a primeira temporada inteira. E aproveitando que eu tô falando de aspectos técnicos, eu acredito que essa baixa renda que Pop teve acabou virando algo muito positivo e dando uma personalidade de Lost Media que muita gente ama. É óbvio que não é apenas o fator da animação e jeito que a trilha sonora é feita que faz esse show ser tão peculiar. O conteúdo que é apresentado nele também. Aqui a gente vê bastante violência e cenas desconfortáveis. Na real que existem mais cenas estranhas do que desconfortáveis. Óbvio que tudo isso aqui é feito de um jeito cômico, mas eu acho que você conseguiu entender o que eu quero falar. A gente também encontra um cenário que parece um espaço liminar. No caso desse show, um circo no meio do deserto. Esse cenário também é um reflexo da baixa renda que eles tiveram, porque é muito mais fácil você animar um circo no nada do que um circo numa cidade toda movimentada. Os personagens não possuírem fala também se deve a esse fator. E as expressões, movimentos mal modelados e algumas vezes até bizarros se dão, além do fator da grana, também ao fator da experiência. Essa aqui é a primeira vez que essa equipe faz uma animação 3D. Eles não sabiam literalmente nada. Eles foram fazendo e foram aprendendo. Eu acho engraçado como a todo momento você consegue ver as consequências da produção. Eu sei que é meio redundante o que eu tô falando, mas tá, lá vai um exemplo. O Pop, ele tem apenas 3 dedos. E isso é uma resposta da produção apertada e sem dinheiro que a equipe tinha. Tá, mas e aí? Quem são esses personagens bizarros? Aqui, a gente é apresentado a um palhaço chamado Pop, que possui problemas com raiva. Todo episódio ele acaba tendo alguma noia na cabeça e acaba levando pro pessoal. O resto é só violência. E como eu disse antes, tudo aqui é usado em um tom cômico, mas muitas vezes só acaba ficando bizarro mesmo. Mas cá entre nós, é por isso que essa obra é tão famosa. Essa violência toda é descontada no seu assistente, Kedamono, que é basicamente um lobo com máscaras. O Kedamono é muito massa. Eles usam esse esquema de a máscara mostra a expressão que ele quer. E ela sempre
sempre mudam, na verdade. Isso é bem interessante. Mesmo com todos esses fatores, as máscaras, quando ele vai ficar bravo ou quer assustar, sempre tem um design diferente. Isso é bem legal, e isso mostra que, embora aquelas pessoas tivessem tudo pra fazer algo esquecível, elas estavam fazendo o seu melhor e projetando algo com carinho. E isso você consegue ver muito bem enquanto você assiste as 3 temporadas. Lembra que eu falei da violência extrema? A cada episódio eles morrem de um jeito diferente, tanto o Kedamono quanto o Pop. Mas no próximo eles já estão de volta como se nada tivesse acontecido. Que nem eu falei, isso aqui é aquelas animações em sketches. Acontecimentos passados são ignorados. Aqui a gente tem o caos em sua mais pura forma. Explosões, empalamentos, envenenamentos, brigas de espadas, corpos enterrados ou só jogados por aí, afogamento, decapitação, demônios, sangue e muitas outras coisas. Mas muita coisa mesmo. A gente tem um episódio que o Pop e o Kedamono estão dançando, aquela dança de passar por baixo de um obstáculo. Eu não achei o nome dessa dança. O Pop acaba ficando bravo porque o Kedamono é muito melhor que ele e acaba incendiando o obstáculo e mandando o Kedamono passar de qualquer jeito. Até, obviamente, acontecer algo de ruim com ele. Bizarro é que enquanto tudo isso acontece, o Kedamono vê o Pop como se ele estivesse fazendo umas expressões bizarras. Outra coisa legal de falar é que mais pra frente, no caso na segunda temporada, a gente é apresentado a mais um personagem, o Papi. E pesquisando aqui, eu não entendi se o Papi é o pai biológico do Pop ou apenas um mentor. Se alguém conseguir me confirmar isso nos comentários, eu ficaria muito grato. Mas de qualquer forma, o Papi não vem pra acalmar as coisas, e sim pra gerar um confronto direto e estranho com o Pop. Já que o Kedamono só serve como um saco de pancadas, a equipe acabou inventando o Papi pra trazer uma dinâmica melhor pro show. Então, por exemplo, o primeiro episódio que o Papi aparece é uma referência direta ao primeiro episódio da série, onde literalmente o Pop e o Kedamono estão fazendo a mesma coisa que eles fizeram no primeiro episódio, só que dessa vez tem o Papi pra deixar a parada muito mais extrema. A gente também era pra ter outra personagem na série, que era a irmã do Pop, aí sim, essa eu consigo confirmar, a Marifa, mas ela acabou ficando de fora por conta do orçamento e eles acabaram dando lugar só pro Papi. Toda essa bizarrice foi passada na TV, sendo recebido por um público infantil. Afinal, o nome do canal era Kids Station. E o show foi um sucesso, tanto com o público infantil quanto com o público adulto. As pessoas ficavam hipnotizadas nas sketches criadas em Pop. E como assuntos tão delicados acabavam virando humor da forma mais escrachada possível. E assim como o Nekojiro, esse show também teve um grande sucesso de vendas, tendo diversas coisas fabricadas com o tema dos personagens, sendo lançado até mesmo um mangá para aproveitar o sucesso da animação. Sinceramente, o meu item favorito lançado de Pop the Performer é essa torradeira aí bizarra. Infelizmente, a gente só tem o mangá em japonês, mas mesmo assim eu deixei tanto os links dos episódios quanto o do mangá na descrição. E é louco como o Pop, na verdade, tinha tudo para dar errado, mas por conta desses fatores que ele criou uma identidade única. Porque, falando a real, mesmo com uma animação bem lixeira e tudo sendo feito de forma precária, você consegue ver que os produtores tentaram o seu melhor, além de mostrar claramente o carinho que eles tinham pela obra e que eles estavam tentando melhorar a cada episódio e buscar aprender cada vez mais. Falando sério, eles até hoje têm interação com o fandom do projeto, além de receberem diversas fanarts e entre outras coisas. Pra você ter uma ideia, a Kids Station entrou em contato com o Ryuji em 2017 pedindo uma continuação de Pop the Performer, mas o Ryuji acabou recusando porque ele não queria fazer algo apenas pelo lucro, e sim por amor ao projeto. Cara, eu não posso opinar isso aqui, tá ligado? É a decisão do cara, mas seria muito massa se ele tivesse aceitado a proposta. Eu acho que seria muito doido ver Pop the Performer nos dias de hoje e ver o barulho que ele ia causar. Óbvio, se as condições propostas não afetassem o conteúdo da obra, porque a gente sabe muito bem como estão as coisas hoje em dia. Pop the Performer foi uma das obras mais marcantes que eu vi esse ano, sendo muito fácil lembrar do episódio que mais te marcou, ou do mais bizarro entre eles, ou da morte mais chocante. Se você se interessa por esse tipo de animação dos anos 2000 e tudo mais, com esse tipo de humor, eu recomendo extremamente você ir atrás desse projeto. Tem tudo no YouTube, e eu ainda deixei na descrição um canal que reúne tudo relacionado a Pop.
tanto as temporadas quanto os extras. Assim, deixa algo que talvez seria complicado muito mais fácil de se encontrar e consumir. Eu acabei conhecendo esse projeto pelo canal do Cyberspark e desculpe se eu tive alguma pronúncia errada durante esse vídeo, com certeza não foi a intenção. Mas foi graças ao Taki que eu acabei me aprofundando ainda mais na obra. Fora ter usado claramente o vídeo dele como referência para poder montar o meu. Óbvio que aqui também tem muito da minha opinião. E é exatamente por isso que eu gostaria que vocês fossem dar uma olhada no vídeo deles. Afinal, eu acho a introdução que ele faz do caralho. Os outros créditos também estão na descrição e muito obrigado pela atenção.